favor, Miguel. Muy bien. Iracy, podemos começar. Então, vá. Esse tema é muito bom. Ele é assim, foi o começo da obra, o começo da minha vida dentro da obra também, né? Este Porque tema, les digo que es muy importante, muy bueno, Jesús en el hermano, porque marcó el inicio de la obra. é, eu lembro que eu fiz o curso de serviço social, mas eu estava assim muito desanimada. Yo me recuerdo que había hecho este diplomado en servicio social, pero me sentía desanimada. E daí foi para mim uma descoberta mesmo, saber que tudo que eu faço ao menor dos irmãos é a Jesus que faz, que Jesus está no irmão. Y cuando comprendí que todo aquello que hago a los menores de mis hermanos, es a Jesús que hago. Foi uma transformação para mim. Foi uma grande transformação para mim. O Nelson, quando começou com o Antônio na esquina, né? Ele falava isso para o Antônio, né? Que Jesus estava no irmão. E daí o Antônio perguntou para ele, mas Nelson, tudo que eu fizer para um irmão, eu estou fazendo para Jesus? E o Nelson Nelson, respondeu, ah, Nelson decía mucho, repetía muchas veces para Antonio en la esquina, todo lo que hago, esta frase, todo lo que hago, los demás es a Jesús que hago. Y, y Antonio perguntava a Nelson, Nelson, pero tudo mesmo de verdade? Lo bueno e lo malo? é. O Nelson respondeu para ele: tudo que você faz de bom e que você faz de ruim é para Jesus. E essa foi E uma Nelson, descoberta para mim. uhum. E Nelson contestou, sim, todo lo bueno e todo lo malo que tu haces a tu hermano es para Jesús que tu haces. E isto para mim foi uma grande descoberta. Então, Jesus falou: tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. E Jesus mesmo habla, tudo lo que hiciste al menor de mis hermanos, foi a mim que lo hiciste. Essa frase é a frase oficial da Fazenda da Esperança. Esta frase é a frase oficial de la Hacienda de la Esperanza. Todas as obras que surgiram na Fazenda, né, foi por causa dessa frase. Todas as obras que surgiram em la Hacienda da Esperança foi por conta desta frase. É. Eu comecei trabalhando na rouparia da obra, porque a obra tinha, agora eu digo obra é um lugar, né? Esse lugar que tem aqui em Guará, né, que a gente chama de obra, que tem a escolinha agora, de primeiro ele atendia as pessoas que precisavam, as pessoas pobres. E o meu primeiro trabalho na obra foi em 1980 e foi lá. Muito bem. Antes de la Hacienda de la Esperança já existia a obra social, Nuestra Senhora de la Glória. E neste lugar, neste local, atendíamos as pessoas carentes, as pessoas pobres. E meu primeiro trabalho, que foi em 1980, eu trabalhava cuidando da parte das roupas para as pessoas pobres. Isso, Beatriz e eu. E o que que a gente fazia? Como a roupa era para Jesus, a gente pregava botão nas roupas antes de dar, a gente lavava, a gente organizou a rouparia, que era, ia chegando roupa e ia amontoando, né? Daí a gente começou a arrumar tudo para atender Jesus que chegava. Bueno, eu empecé junto com Beatriz, outra jovem, naquele entonces, e nós outros teníamos forte esta frase: todo lo que hago a los demás es para Jesús que hago. Então, chegavam muitas roupas faltando botões, faltando arreglos, faltando cierres, e nós outras duas
tratamos de arreglar as roupas antes de donar a los pobres. Isso. E isso foi o sentido de todas as obras que surgiram depois, né? E As este foi o creches, sentido de todas as obras que surgiram depois. Por exemplo, os kinders, isso. A casa da criança, la casa del niño, a casa sol nascente, la casa sol nascente, a própria fazenda, la própria hacienda. né? E a última obra que surgiu, né, foi a residência terapêutica. E a última obra que surgiu dentro da Hacienda de la Esperança foi a residência terapêutica. E a gente pensou assim, puxa vida, mas a gente já tem tantas coisas, né? Vai fazer mais uma coisa? O governo estava pedindo para a gente. A residência terapêutica, ela é assim, as pessoas que estão em hospital psiquiátrico, né, aqui no Brasil, foi visto de não ficarem mais, de arrumar um jeito de ir integrando essas pessoas na sociedade. E o governo queria fazer assim convênio com obras que fizessem esse trabalho. E daí, quando chegou essa proposta para nós, acho melhor você traduzir, né? Não, não, pode terminar a frase. Quando chegou essa proposta para nós, veio a dúvida: mas a gente já tem tanta coisa, já tem tantas outras obras, fazer mais uma obra? Uhum. Bueno, hace unos años, el gobierno de Brasil decidiu que los que tenían enfermedades psiquiátricas ya no deberían estar en hospitales, deberían todos ser direccionados a lugares apropriados y, y pidieron a nosotros, la obra social, Hacienda de la Esperanza, que, que recibiésemos estas pessoas para cuidar a elas. E nós outros pensamos, Deus mío, já temos tantas obras e agora o governo está pedindo uma a mais para assumirmos. Isso. Aí foi muito interessante, porque nós pensamos, mas é Jesus que se apresenta com outra dificuldade. Então, ao mesmo tempo pensamos, não, pero, espere, é Jesus que agora se apresenta a nós outros, pero com outra dificuldade. Isso. E daí, por causa disso, a gente aceitou a residência terapêutica. E por causa disso, aceitamos a residência terapêutica. Hoje tem 3 residências terapêuticas. Hoje temos 3 residências terapêuticas. E faz um trabalho muito bonito. Que há assim um trabalho muito hermoso. É. Também quando veio a pandemia, né, que falou, fique em casa, né, não saiam, não, e para nós, falou, não acolhe mais ninguém, né, Sim, fica com os que estão e toma cuidado. sim. Há uns anos, quando começou a pandemia de coronavírus, todos diziam, as autoridades diziam, quédense em suas casas. E a nós outros nos orientavam, não receba mais nada, quédense com os que já estão com vocês. E assim, quédense. Isso. E tem um programa aqui que chama, eu esqueci o nome do projeto, mas é um projeto que eles, a Lumen que faz, é uma associação, né? Eles veem os homens de rua, mulheres de rua, preparam e depois as comunidades terapêuticas recebiam aqueles que queriam ficar. É com Bueno, Deus tem jeito. uhum. Há um projeto em Brasil planeado, podemos dizer assim, planeado por uma associação Lumen e que várias organizações recebiam, recorriam os que estavam na calle, preparavam esta gente e depois los distribuíam a las comunidades terapêuticas. E este projeto se chama Com Deus
há uma maneira, com Deus há saída. Só que o governo disse que não era para receber mais ninguém. Porque o governo nos orientava a não receber a mais nadie. E as outras residências terapêuticas fecharam, E as não outras, receberam. e as outras residências terapêuticas cerraram e já não recebiam a nadie. E daí o Frei chamou a gente e disse: é para ir Então, para casa. sim. Mas e quem não tem casa? Então, Frei Hans nos chamou a nós outros em uma junta e nos dizia: bueno, estão nos estão ordenando a que todos se quedem em casa. Pero eu pergunto, e os que não têm casa? E daí o Frei falou: nós vamos acolher. E Frei nos dijo: vamos acolher. Eles já estavam preparados, então vamos acolher. Porque essas pessoas já estavam listas para ingressar em comunidades terapêuticas. Então, Frei dijo: vamos receber. Mas havia o medo, porque também o Frei já era idoso, é ainda, né? E como ia fazer com essa doença e tudo, né? Mas essas pessoas são Jesus e eu estou disposto a ir morar com eles se ninguém os quer. Pero havia um medo, um recelo com esta enfermidade. Por exemplo, Frei Hans já é uma pessoa grande e todo o demás. E Frei nos dizia: vamos receber. E se nadie está disposto a estar com eles, eu mesmo vou viver com eles. E foi tão bonito porque todos se prontificaram a receber. E foi algo tão bonito porque todos se listaram a receber estas pessoas da calle. Veio o pensamento assim: mas como a gente vai manter essas pessoas? Porque não pode vender nossos produtos. E Não tem pensamos, ajuda dos pais. sim, e pensamos, como vamos manter estas pessoas? Por exemplo, a comida, não podemos sair para fazer vendas de produtos e nada, tampouco vamos receber ajuda de los papás, de los que já estão. E daí o Frei disse: mas nós vamos receber Jesus. E Jesus vai providenciar. E Frei nos dizia, pero é Jesus que está em meios. E se recebemos a Jesus, o próprio Jesus vai providenciar todo. E assim foi. Nós depois E assim, perdemos mesmo o medo e recebemos muito, mais de 4.000 pessoas em todas as fazendas. e assim foi, recebemos, perdemos o medo, superamos o medo e recebemos em total mais de 4.000 pessoas. E não houve problema do vírus, E não houve problema com o vírus. e a gente não faltou providência. E a nós outros não faltou a providência. Olha, tem uma fazenda aqui no Brasil que fica no Pará, em Abaetetuba, ela é feminina. As pessoas chegavam no portão, tocavam campainha, deixavam a comida lá e iam embora. Então, naquela fazenda tão distante, não faltou. Miren, há uma fazenda feminina no norte de Brasil, em uma cidade pequena, Abaetetuba, que as pessoas chegavam à porta, tocavam na porta, deixavam a comida na porta e saíam. Então, não faltou uma fazenda tão distante de todo e de todos, e não faltou a providência. Porque a gente vivia essa palavra. Tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. E é verdade, Jesus não deixa faltar. É porque nós outros decidimos viver esta palavra, hacer lo que hacemos ao menor de los hermanos é para Jesus que hacemos, e Jesus não deixou faltar nada. Então, é uma coisa muito séria. Por exemplo,
Mesmo em tempo comum, quando a gente recebe as pessoas, a gente não pergunta para essas pessoas o que elas fizeram, o que deixaram de fazer. A gente recebe porque é Jesus. Mira, mesmo em que estemos agora em tempos comuns, em tempos normais, quando recebemos das pessoas, não perguntamos de seu passado, o que hicieron, como foi todo. Não, recebemos das pessoas simplesmente porque são Jesus. E isso faz com que a pessoa se sinta acolhida. E este detalhe hace com que a pessoa se sinta acolhida. E é muito bonito a gente ver assim como Deus vai transformando as pessoas, porque Ele está presente em cada um. E depois, é algo hermoso de mirar as pessoas que vão cambiando, porque o próprio Cristo está em el outro. Aqui no Centro Feminino, a gente faz experiências muito lindas, Acá em el Centro Feminino, hacemos muitas experiências bonitas, porque as meninas trazem os filhos. porque las chicas traem seus hijos. Na pandemia trouxeram também, tinha muita criança. Em la pandemia também traíram seus ninhos, muitos ninhos, muitos ninhos. Hoje, tem 23 crianças com as mães no Centro Feminino. Hoje, temos 23 ninhos com suas madres no centro feminino. E é tão bonito porque a gente acolhe Jesus na criança para que ela não precise desligar da mãe, para que não precise ficar assim, Uhum, sim. Mira, isso. e algo é algo tão hermoso porque também decidimos acorrer os ninhos, das ninhas, para que ela não esteja apartada de sua mamá em outros lugares, que esteja junto com sua mamá. E Deus nunca deixou faltar nada também. E também nesta experiência Deus nunca ha deixado faltar nada. Então a gente pode acreditar que tudo que a gente faz para o menor dos irmãos é a Ele que a gente faz. Então podemos crer que todo o que hacemos al menor de nossos hermanos é a Ele, a Jesus, que lo hacemos. Muitas vezes a convivência é difícil, né? Muitas vezes a convivência se torna difícil, verdade? A gente, às vezes é problema da gente, e às vezes realmente a pessoa é difícil. Às vezes há problemas com nós outros mesmos, entre nós outros, e também nós somos difíceis, somos pessoas difíceis. Mas o que que acontece quando a gente vê Jesus no outro? Pero lo que sucede quando vemos a Jesus en el outro? A gente ama Jesus nele, mesmo que ele tenha muitos defeitos, mesmo que ele tenha machucado a gente. Nós tratamos de amar a Jesus que está en el outro, aunque nos tenha ofendido, agredido com palavras. Então, mesmo o inimigo, ele é Jesus. Então, aunque seja um inimigo, ele também é Jesus. Mesmo que seja uma pessoa que nos ofendeu, que falou mal da gente, ele continua dentro dele com Jesus. Aunque seja alguém que nos maltratou, que falou mal de nós outros, que nos ofendeu, sigue dentro dele Jesus. E quando a gente se esforça para amar, a gente está amando Jesus. E quando nos esforçamos para amar, estamos amando a Jesus. E o que que acontece? Essa pessoa vai um dia encontrar Jesus também, vai perceber que dentro dela tem Jesus e vai permitir que esse Jesus se manifeste dentro dela. E o que vai suceder? Um dia, esta pessoa vai perceber
que dentro de ella também está Jesus, e este Jesus vai se manifestar em ela. Isso é uma grande verdade, sabe? E é uma a coisa que ajuda a gente na convivência, E ajuda a perdoar. esta é uma grande verdade, porque nos ajuda na convivência, por exemplo, nos ajuda a perdonar. A gente não parar na aparência do outro, no que o outro faz, mas pensar, é Jesus. Nunca podemos parar em las dificuldades del hermano, por exemplo, em lo que é aparente. Não, devemos a ir mais allá e entender que é Jesus que está no outro. E quando a gente faz por causa de Jesus, nós recebemos uma resposta de Jesus, mesmo que da pessoa a gente não receba. E quando amamos a Jesus, recebemos de Jesus sua resposta. Aunque de la outra pessoa que amamos não recebamos nada, de Jesus sim vamos receber a resposta. A gente vai sentir uma alegria, Vamos sentir uma alegria. nosso coração vai se alargar. Nuestro corazón dilatará. Isso. É uma coisa bonita que acontece dentro da gente. É algo hermoso que sucede dentro de nós outros. Nós não vamos ficar decepcionados. Não vamos nos sentir defraudados. Olha, teve um tempo assim na minha vida que eu era assim, boazinha. E daí eu pensei, não é bom ser bonzinho. O povo aproveita, o povo não agradece, o povo é. Eu não queria mais ser boazinho. Houve um tempo em minha vida que eu sempre me ponia como uma pessoa muito buena com todos e percebi que as pessoas se aproveitavam de mim, me haciam de tonta. Então eu pensei, não vale lá mais a pena ser buena, persona buena. É. Foi interessante, porque daí nessa época o Frei Hans chegou na paróquia e ele falava muito de amar Jesus no irmão. Foi interessante porque foi na mesma época em que Frei Hans chegou à paróquia e ele falava muito de amar al hermano. E de amar Jesus no irmão. E daí eu E, comecei a fazer essa experiência. e ele falava disto, de amar a Jesus en el hermano. E eu comecei a ser as primeiras experiências. Isso. Eu não fazia as coisas por causa da pessoa, mas por causa de Jesus que estava nela. Eu já não hacía as coisas por causa da persona. Eu hacía as coisas por causa de Jesus que estava em ellas. E Jesus merece sempre. E que Jesus lo merece sempre. E eu não me sentia mais boba. E já não me sentia mais tonta. Isso. Quando eu fazia as coisas, eu fazia para Jesus e sabia que a resposta ia vir de Jesus. Quando hacía as coisas, eu sabia que eram para Jesus que lo hacía. E sabia também que a resposta venia de Jesus. E foi tão bonito, porque daí eu fui aprendendo a amar, sabe? Eu fui me libertando para amar. Se a pessoa agradecia, se não agradecia, se achava bom, se achava ruim. Então eu estava sempre fazendo para Jesus. E isto me ajudou a liberar-me de uma vez. Quando hacía as coisas a los demás, já não me importava se agradeciam ou não, se estavam contentas ou enojadas. Não, eu hacía para Jesus, porque sabia que a resposta viene de Jesus. E quando a gente morrer, a gente vai se encontrar face a face com Jesus. Vocês sabem disso, né? E quando nos toca morir, o dia que morirmos, vamos nos encontrar cara a cara com Jesus. Creio que vocês lo sabem. Hoje morreu a irmã Otília, das franciscanas. Hoy falleció una de las hermanas franciscanas llamada hermana Otília. Ela tinha 96 anos. Ella tenía 96 años.
E ela era uma pessoa que amou muito. Y o hermano Otília foi uma pessoa que amou muitíssimo. Ela era muito alegre, Era muito alegre, tocava violão. tocava guitarra. Nós fizemos uma missão em Passo Fundo junto. Ela era um frio e ela levantava cedo e ela ia nos colégios. Eu me recuerdo uma vez que fomos para a missão de uma fazenda no sul de Brasil. O sul de Brasil é muito frio e ela foi com nós e despertava tempraníssimo. Pode repetir a última frase? E ela ia para os colégios, ela visitava a comunidade, sempre feliz. Bueno, entonces ella despertaba contenta, animada, iba a visitar las escuelas, las comunidades y siempre estava feliz, contenta. E hoje ela deve ter ido para Jesus e deve ter escutado aquilo bonito que Jesus fala. Eu estava doente, me visitaste, eu estava sem, sem alimento e Sim, me deste sim, alimento. sim. Então, eu creio que ela, a hora que se encontra com Jesus, deve haver escutado aquela frase bonita de Jesus, dizendo a ela: Mira, irmã, eu estava enfermo e você me cuidou, eu estava com hambre e você me alimentou. Isso. E é isso que vai acontecer com cada um de nós. E Se é nós o que vai amamos, suceder com cada quem de nós outros. Sim. ninguém tem a ilusão que vai viver a vida inteira, não é? Eu espero que nada tenha a ilusão, o engano de que vai viver a vida inteira acá. Vai chegar o momento de encontrar com Jesus. Vai chegar, vai nos tocar o momento de nos encontrar com Jesus. E ele vai dizer isso para nós. E Ele nos dirá isto para nós outros. Se a gente faz para ele. Se nós outros lo hacemos para Ele. Então, foi isso a origem da minha vocação, assim. Foi muito Então, bonito, este é o origen de mi vocación, algo muito hermoso. porque eu sabia que podia viver com Jesus agora, já. Porque eu sabia, tinha consciência de que já poderia viver com Jesus agora, neste momento. Isso. Aqui, na minha comunidade, eu Aqui posso ver em mi, Jesus em cada uma. aqui em minha comunidade, por exemplo, eu posso viver e mirar a Jesus em cada uma. Quando eu faço café da manhã, Quando preparo o desayuno, quando eu passo roupa, quando arreglo, plancho as roupas, quando eu limpo a casa. quando limpo a casa. E elas também pensam isso, elas também me veem como Jesus. E minhas irmãs de comunidade também lo pensam o mesmo que eu, para viver com Elas, Jesus. elas conhecem meus defeitos, Ellas conhecem muito bem meus defeitos, sabem às vezes que eu piso na bola, sabe que por vezes eu me equivoco, mas elas me amam, porque eu sou pero Jesus para ellas, elas. pero ellas me amam porque sou Jesus para ellas. Então, num casamento, marido e mulher, haveria menos separação se um fizesse para Jesus que está no outro. Por exemplo, em los matrimonios habría mucho menos separaciones, divorcios, se uno se diera cuenta de esto, que debe hacer las cosas para Jesús que está en el otro, Não mesmo, para os filhos. para los hijos. Então, transforma a vida da gente quando a gente entende essa frase de Jesus. Entonces, esto transforma nuestra vida quando compreendemos esta frase de Jesus. E daí é Jesus que vai fazer as coisas. E olha o que ele fez na fazenda, gente. Então, a partir de aí, desta frase, é Jesus que vai fazer as coisas. E mira
lo que já existe dentro da Hacienda, lo que já foi hecho em la Hacienda de la Esperança. Eu acho que é isso que eu podia dizer para vocês, Creio que né? seria isto que queria dizer, compartilhar com vocês. Se alguém tiver uma experiência para contar, seria muito lindo. Se alguém tem uma experiência para compartilhar, seria algo muito hermoso, por favor. Por favor, alguém de Guadalajara ou los de Guatemala, uma experiência concreta, hermanos, por favor. Sim, Byron. Hola, padre. Olá, Hola, Byron. gracias. Soy Byron, soy de acá de Guatemala. Tuve una experiencia más o menos que marcó mi proceso de la caminata. Actualmente llevo 7 meses. Sim, Y más o Byron, menos, agora, Byron, vou traduzir, tá bem? Não, mas eu Vou entendo. ah, tra... Pode deixar ele Ah, falar. entende? Ah, tá Entendo. bem. Cuente a experiência, pero Eu despacito. não sei falar, mas eu entendo. Tá bem, Byron, perdão. más o menos cuando llevaba, sí, casi más o menos como unos 10 días me hacía falta para llegar a los 4 meses de caminata. Y empecé a vivir mi pobreza acá dentro de la fazenda. Y en algún momento, o sea, cuando estaba trabajando, empecé yo a tener esa armonía de comprarme tenis de marca. Entonces, había un compañero que tenía esa necesidad de zapatos, tenis. Entonces, cuando pude yo desprenderme de esos tenis, fue algo de que sí, o sea, fue o sea, quitarme algo que me gustaba, algo que me había costado, porque en ese momento yo había trabajado y dije yo, se lo voy a regalar a un hermano que sí lo necesita y desprenderme de ese objeto material, sentí yo que me marcó porque no lo había hecho antes, me costaba mucho, o sea, si yo decía... No, no, ni siquiera le podía prestar algo a alguien porque decía, no, esto es mío y no. Y en ese momento dije yo, lo voy a donar con todo mi corazón y creo que eso marcó mi caminata de ahí para adelante también en actos de amor concreto porque sí sentí que viví mi pobreza y pude amar al hermano dándole el objeto para que a él le sirviera mejor. Olha, Braille, Y, isso vai ficar para a eternidade. sí, Todos os atos sí de fue, amor que a gente faz, fica registrado. E Jesus vai dizer: eu estava sem sapato e você me vestiu, viu? Importante saber isso. Obrigada. Tem mais alguém que tem uma experiência? Sim, mas para traduzir a Byron, não sei se você compreendeu algo, Byron. Creio que não. Mira, Iraci está dizendo que experiência maravilhosa e que esta experiência vai permanecer para toda a eternidade. Quando você chegar junto a Jesus, ele vai te dizer: Mira, hijo, Byron, eu necessitava de um sapato e você me regalou um sapato. Não mais para. Pode seguir. Alguém mais? ¿Yo? Sim, você queria, não? Sí, sí. Isso é rápido. Hola, Amém. buenas tardes. Olá, Pues Su también, nombre. mucho gusto, yo soy Miguel Ángel, me llamo Miguel Ángel. Y bueno, mi experiencia concreta también sería lo mismo. Hubo un hermano que llegó aquí, pues duró pocos días el hermano, pero llegó con un poco de ansiedad y todo, llegó preocupado, llegó pues también necesitado de cosas. Y pues primero que nada, le doné mi tiempo para escucharlo, hablar con él, pero también pues le regalé pues buena, o sea, le regalé piezas de ropa, le regalé desodorantes, le regalé eso que necesitaba. Y pues también platiqué con él porque sentí que pues también quería platicar. Él pues no podía dormir en las noches y en las noches me levantaba porque pues sentía ansiedad y yo le decía que sin problema, que me levantara, me levantó y pues platicaba con él y todo para que se tranquilizara. Entonces pues como que ahí siento que
aparte de ayudarlo a él, pues me ayudó a mí porque en ese momento siento que maduró un poquito pues de yo ser el que a veces necesité la ayuda y muchos me ayudaron, pues yo también ayudar al hermano y me sentí, pues bien, me sentí amado y amando. Entonces, pues esa es mi experiencia. Isso mesmo, muito bom. Sí, muchas gracias. Eu também quero compartilhar uma experiência que vivi mientras estava em Brasil. Eu passei um tempito em Roraima e foi na época que muitas pessoas estavam oyendo-se. Ai, perdão. Depois vou traduzir para isso. Deixa eu me concentrar no português. Faz um tempo que eu vivi, em 2019, creio que foi na época que muita gente foi embora da Venezuela, quando teve aquela crise econômica e social e todo. E muitas pessoas passavam em frente da fazenda a pé, de bicicleta, fugindo, e algumas paravam na fazenda lá de Roraima e pediam comida, e a gente aceitava e tudo, a gente acolhia, dava cama para dormir e tudo, como refugiados mesmo. E uma vez, eu lembro que era Semana Santa, e a gente tinha saído da celebração da Cruz, de Sexta-feira Santa, isso em 2019. E eu pedi, na época estava o Flávio, a Andréia, lembra deles, né? Sim, e eu falei para eles, eu falei assim para eles e para todos os meninos: Senhor, me dá um desses estrangeiros para acolher na nossa casa durante a celebração da palavra, da Santa Cruz. Quando terminou, vimos que o portão estava aberto, o portão da fazenda estava aberto e estava entrando um senhor de bicicleta, descalço, só usando uma bermuda, e ele parou perto de nós e pediu: por favor, tem muitos dias que eu estou andando na estrada e eu estou muito cansado. Vocês podem me dar um lugar para dormir? E eu pensei: obrigado, Jesus. Obrigado, porque você escutou o meu pedido. Então, a princípio, eu ia deixar ele numa casa que estavam construindo e só tinha as paredes. Não tinha porta, não tinha janela, só tinha o telhado e as paredes. E eu escutei no meu coração dizendo assim, Jesus falando para mim assim: você não tem vergonha de me dar uma casa cheia de pernilongo para poder dormir à noite? Você não tem um lugar melhor para mim? Eu escutei essa frase no meu coração. Depois eu traduzo para vocês. E eu pensei, o que eu vou fazer com Jesus, que agora eu pedi para ele vir aqui, agora não tem lugar para receber ele. E eu lembrei que tem um quarto, que eu usava o quarto atrás da capela, com ar-condicionado, com geladeira, com água e tudo. E eu pensei: bom, então, Jesus, você pediu, eu vou te dar então. E eu levei esse senhor até o quarto, deixei ele lá, eu liguei o ar-condicionado, tinha água geladinha na geladeira, tinha frutas para comer. Ele, antes de entrar no quarto para descansar, ele perguntou assim: por que você está fazendo isso comigo? Você nunca me viu na vida. A resposta eu não ia dizer para ele. Eu ia dizer: sim, eu te conheço, eu sei quem você é. Mas eu não disse nada para ele. Eu falei assim: não, somente aproveita aí para descansar. E no dia seguinte ele foi embora. Assim, do nada, desapareceu. A gente não viu ele sair, não se despediu, mas ele foi interessante que, além de dar o quarto com ar-condicionado e água gelada, os meninos também fizeram como se diz, uma pequena bolsa, prepararam assim com produtos de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, tudo novo, até roupas íntimas novas, roupas de uso para ele levar, tênis bons, tudo novo que os meninos tinham ganhado das famílias. Então, toda a fazenda amou a Jesus. E a gente Olha aqui. foi essa experiência. Depois eu traduzo para vocês. É bom porque vale a pena. Sim, vale a pena. Alguém mais? Parece que o Fábio está aí em linha. Fábio, está online, Fábio? Já estamos terminando o tema. Isso.
Padre, quiere dar una experiencia a Marlon. Marlon, Hola, diga su experiencia, Marlon. mi experiencia fue cuando estábamos, creo que en una comunión de almas y un compañero le picó una avispa, una abeja mielera, y se empezó a hinchar y se estaba muriendo. Entonces la garganta se le estaba cerrando por lo mismo que se estaba hinchando. Pero como yo soy enfermero, le digo a los compañeros, sáquenlo al hospital. Y Luis corrió y lo llevó y resulta que no había enfermero, no había nadie. Pasaron a una farmacia y se acordaron de mí. Y cuando vino mi compañero le puse la inyección. Al ratito empezó a desinflamar. Ya por poquito se moría, pues, porque se le era cerrado para respirar. Y el fruto de que tuve, pues, es sentirme bien y mi conocimiento darlo al 100 pues. Sí, Y eso muchas es mi... gracias. Tu conhecimento salvou a vida dele, hermano. Sí. Isso mesmo. Muito bem. Bonita experiência, bem concreta. Muito bem. Já estamos terminando. Iraci, muito obrigado. Obrigado também, gente. Obrigado. Obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Graças. Graças também. Adiós, Iracy. Tchau. A ver. Padre. Padre. Adiós, nos vemos, hermano.